Olá, aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo aos nossos vídeos aí, né, da parte prática. Vamos iniciarmos com a primeira camada. Vamos falar um pouquinho sobre essa primeira camada de textura, qual vai ser aplicada na sua parede, né? Então você viu todo esse processo de preparação da parede, camadas de massa PVA, remoção do pó, né, um isolamento para essa massa PVA para receber a massa acrílica. Depois que aplicou a massa acrílica, recebe também mais uma camada de base para depois entrar com nossos efeitos mármore, né? Então cada camada tem as suas etapas, né? Aplicou massa PVA, fundo preparador para receber uma massa acrílica. Aplicou uma, duas demãos de massa acrílica, volta no fundo preparador ou um látex acrílico fosco aí. Depois que você fez essa aplicação do látex acrílico fosco, a gente vai raspar a parede e remover algumas aquele efeitozinho casca de laranja ou alguma coisinha que fica granulados, fragmentos de tinta que não foi coada, para a gente deixar uma camadinha filezinha, bem lisinha mesmo, para entrar com nossos efeitos mármore. Já na sequência, né, ou no próximo vídeo, a gente já, quando botar a mão na massa, eu já vou demonstrar isso para você também na prática, ok? Tudo que estamos falando aqui você vai conferir na prática. Bom, então vamos lá. O que você vai precisar está aqui nessa bancada, né? Temos algumas ferramentas que, no caso, para a preparação da base, da primeira, eu diria que é uma base de ancoragem, é uma primeira camada onde ela não vai estar em destaque. É uma camada oculta, né? Então essa primeira demão ela vai ficar lá não em evidência, no grosso falando, porque você vai aplicar a primeira demão. O que a gente precisa focar nessa primeira demão? Uniformidade, ok? Então a gente vai ter o auxílio sempre de um refletor que está aqui do lado, tá? Um refletorzinho ou uma lâmpada de LED que vocês tenham aí, e fazendo a distribuição com umas espátulas, né? Eu tô com uma espátula aqui da MTX, ela tem quase meio metro, uns 47 centímetros. Então essa marca aqui ela tem vários tamanhos, inclusive tem maiores do que esse, tá? Então temos 3 tamanhos diferentes, todas da mesma marca. MTX tem até maior, tem quase 1 metro. Mas pra gente, no caso, essa aqui de 47 centímetros, se eu não me engano, ela é ótima para o caso de aplicação. Ela tem um rendimento bacana e uma boa de uma uniformização, que é isso que a gente precisa, tá bom? Depois tem umas mais menorzinhas aí que também a gente pode estar utilizando no caso, ok? Primeira demão, como eu mencionei, a gente precisa deixar uniforme, o mais uniforme possível. Primeira demão, tira esse negócio da sua cabeça que primeira demão você vai criar efeito. Primeira demão é uma camada que não vai ficar em evidência, ela vai servir basicamente e unicamente como uma base de ancoragem para a segunda, terceira, quarta demão que vier na sequência. Mas assim, no grosso falando, como eu falei, primeira, segunda, terceira, quarta demão, entre aspas, porque a partir da segunda particularmente eu não considero como demão, tá? E sim como película. Então temos a demão, que é a primeira camada que deixa mais ou menos aí uma espessura de mais ou menos 1 milímetro, ok? Que vai deixar uma camadinha bem fininha, porém um pouquinho meio que concentrada, né? Você pode considerar aí mais ou menos uma espessura de uma unha do dedão, essa primeira camada. Então ela é um pouquinho grossinha, né? Ou que seja, né, a espessura de uma desempenadeira aqui, ó. O aço dela, mais ou menos 1 milímetro, ok? A lâmina dela. Então, essa primeira camada tem essa espessura mais ou menos se comparado com uma espessura de uma unha, de uma lâmina, de uma desempenadeira. Ela é um pouco mais grossa, porque ela vai servir como base de ancoragem para as demais camadas sequenciais. Que essas demais camadas sequenciais eu não diria como camadas de entredemãos, e sim películas, quando no tratado marmorato ou em algumas marmorização. Essa técnica da primeira demão que vai ser aplicada com essas espátulas aqui, ó, ela serve
tanto para você fazer um marmorato ou uma marmorização realista. Essa primeira camada é crucial para todas e qualquer tipo de modelo, de técnica que o Jairo ensina, seja marmorização realista ou seja um marmorato, ok? Então o que a gente precisa priorizar aí nesta primeira camada, mais uma vez falando, é a uniformidade, tá? É uma camada que não vai ficar em destaque, vai ficar oculta, só para nos servir como âncora, né? Uma ancoragem para demais películas que vão vir na sequência aí, tá? Então, se você não tem acesso a uma ferramenta dessa, uma espátula, né, considerável aí, ó, desempenadeira de obra, é isso que você vai usar, tá? O tamanho dessa desempenadeira é praticamente o mesmo tamanho da lâmina que essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Praticamente o mesmo tamanho. Você pode estar utilizando uma desempenadeira bem retinha, bonitinha aí, ó, da Gala, é uma marca bacana para vocês utilizarem. Que a desempenadeira da Gala, ela tem vários tamanhos, né? Então ela tem um alinhamento, uma base bem alinhada, reforçada, eu super recomendo, tá bom? Se você não tem acesso a espátulas assim, você adquire uma desempenadeira assim, que vai te servir muito bem também, tá? Não precisa ser uma espátula dessa. Se você tiver acesso, melhor ainda. Essas aqui eu comprei aqui na minha região mesmo, tá? Mas talvez você consiga achar pelo Mercado Livre, tá bom? Mas na minha cidade eu encontro facilmente, né? Sou do interior de São Paulo, cidade de Jaú, eu encontro facilmente essas ferramentas aqui, tá bom? Aí se vocês não têm, vai de Galo que dá certo também. Pega umas maiorzinhas, porque o foco da primeira demão é a uniformidade e não criar efeitos. Guarde bem isso aí na sua mente, tá? Depois que, por exemplo, se você pegou uma espátula dessa, né, você conseguiu adquirir uma espátula dessa, você vai fazer exatamente aquele processo que eu ensino nos módulos de preparação, né, nos vídeos de preparação das suas ferramentas, que é orbital. Pega a lixinha 100, manda a bala aqui com a lixinha ferro número 100, depois vira do outro lado, lixa 100 novamente, troca de lixa, pega uma lixinha 220, repete o processo, vira, repete o lixamento, troca de lixa novamente, pega uma lixinha 400, repete novamente o lixamento, deixando a sua espátula afiada como uma faca. Todas as minhas ferramentas são afiadas como facas, tá bom? Então você pegar um espátulão assim, faça o processo de preparação desta ferramenta utilizando a orbital, assim como você viu o Jairo preparando as desempenadeiras de efeito mármore, a espátula, né, que tem aí nos vídeos anteriores como se faz a preparação. Então essa mesma preparação que eu utilizei para essas duas ferramentas, espátula e desempenadeira de efeito mármore, serve exatamente para as nossas espátulas assim, ou se você não encontrar, faça o processo de preparação com esta ferramenta aqui. Exatamente o mesmo processo. Deixa ela super afiadinha, lisinha, porque ela vai te dar um alastramento, uma uniformidade, uma facilidade a mais na distribuição, tá, da sua textura de efeito mármore, ok? Então, em questão de preparação das ferramentas são assim, que são feitas, tá? E vamos lá. Essa primeira camada, né, como eu estava mencionando, ela serve para qualquer tipo de efeitos que o Jairo ensina no segmento mármore, ou seja, marmorato, ou seja, marmorização realista. Se, por exemplo, se a gente tem aí, né, uma parede para se fazer um marmorato na cor marrom ou preto, que seja, esta primeira camada, já que ela visa uniformizar, deixar uma camadinha meio que concentradinha de mais ou menos 1 milímetro, que eu falei que é mais ou menos o tamanho de uma lâmina de uma desempenadeira aí, então ela vai estar mais concentradinha, mais grossinha, falando-se assim. E se ela vai ser mais grossinha, ela vai gastar muito mais produto, porque a primeira camada seria uma primeira demão. As demais seguintes eu não considero como demão, e sim como películas. Películas é algo extremamente fino. Para você ter uma ideia, é como se fosse um fio de cabelo, a espessura de um fio de cabelo, tá? Bem fininho mesmo, essas demais camadas sequenciais na aplicação. Se elas são fininhas, eu não considero nem como demão, é muito fina mesmo
E sendo assim, ela vai gastar muito pouco produto. Tá? Se a gente estiver utilizando o produto aqui da Souvenir, da Grafitex ou da Atual Tintas, enfim, qualquer tipo de efeito mármore, se você utilizar neste pensamento de película, sempre vai ser uma película, né? Um gasto mínimo, porque vai gastar muito pouco o produto. Se você vai gastar muito pouco o produto nessas demais camadas sequenciais que vem depois da primeira, você pode, utilizar essas demais camadas sim, na cor. Mas porém a primeira, já que você vai gastar uma quantidade mais significante de textura, utilize a base branca, tá bom? Não precisa necessariamente, como eu mencionei aí, se você for fazer um marmorato preto ou marrom, não precisa necessariamente você entrar com a cor preta e marrom na primeira camada. Não precisa, tá bom? Se você quiser, tal, pode. Mas, de certa forma, se você vai pegar uma parede aí de 20 metros quadrados, você vai gastar aí uns 2, 3 galões dessa textura. Então, a primeira camada, você pega ali, ó, pega a base branca, você acaba economizando. Você distribui ali bem, né, de forma bem considerável, né, abrangente aí, com uma espessurinha meia concentradinha de 1 milímetro. Pega a base branca, vai ser muito mais barato, tá bom? Aí, depois que você fez a primeira demão, com a base branca legal, geral na sua parede, de ponta a ponta, aí sim, né, você vai esperar secar essa primeira demão, entrar num processo de raspagem, né, para tirar aquele resíduozinho, relevo que teve dessa primeira demão. Aí sim você vai começar a entrar com as películas, que são extremamente finas, e exatamente nessas películas você vai se aplicar os efeitos mármore. Aí você já não vai mais entrar com as nossas queridinhas aqui, ó, tá bom? Então todas essas ferramentas aqui, essas aqui, elas servem para a primeira demão. Fez a primeira demão com base branca? Esquece elas. Aí vamos entrar com desempenadeiras de efeito mármore. Então películas, a gente vai entrar com essas ferramentas aqui, né? As desempenadeiras, espátula, estas são as ferramentas ideais para as nossas películas, que a gente vai criar os efeitos manchados utilizando das mesmas. Primeira demão, só isso aqui então. Primeira demão você usa ferramentas assim, só mesmo visando para criar aí uma camada bem uniforme, que vai ser uma camada que não vai ficar em evidência, vai ficar oculta lá no final e vai servir só como uma base de ancoragem para as demais películas que virão na sequência. Entenderam? Então é assim que se faz então nesse segmento de primeira camada, tá bom? Utilizando então o refletor, como eu mencionei, né? Utilizando as desempenadeiras aqui, ou a espátula desempenadeira na primeira demão. Vamos utilizar a nossa textura base branca, que eu recomendo, né, que entre com a base branca, não entre com a cor propriamente dita, que, né, eu acho um pouco desnecessário. Se você quiser, aí fica opcional, como eu mencionei para você. Se você for fazer um mármore preto, faça a primeira demão utilizando essas ferramentas então, com base branca. Aí depois que você fez a primeira demão com a base branca, aí sim você entra com as películas utilizando essas 3 ferramentas, né? Aí sim na cor que você queira, seja preto, seja marrom, seja azul, seja verde, aí a cor você decide, tá bom? Então, primeira camada sempre branco. Desnecessário se você quisesse entrar com uma cor, mas se você quiser entrar, pode entrar também, não tem problema nenhum. Pega um paninho com água, tô com um baldinho, né, aqui, né, um baldinho com água, né, e um paninho para você ir limpando, né, a sua desempenadeira, ok? Vai limpando a sua desempenadeira, espátula nesse processo da primeira demão, películas, enfim, é bom sempre ter um baldinho com água, um paninho para você estar limpando, deixando a sua ferramenta limpinha, tá? Se a textura estiver muito concentradona quando você abriu a lata, porque às vezes, quando você compra a sua lata de textura, ela tá ali no balcão, ali no almoxarifado, estacionada há muito tempo. Então, você abriu sua lata, você percebeu que ela está muito espessa, muito concentradona, pega um pouquinho de cera líquida,
agita ali sua cera líquida da marca aí, ó, inglesa ou a RR1 da Belizone, adiciona um pouquinho de cera ali, dá aquela mexidinha básica, tá? Para deixar bem mais homogênea, bem mais maleável. Isso vai te facilitar também a aplicação dessa primeira demão. E a segunda demão também, que vai ser, no caso, não é como a segunda demão, como eu mencionei, e sim, como o Jairo considera, como películas, ok? Combinado? Então a teoria em si é essa aqui, que foi passado da primeira demão. Agora a gente vai pegar aqui a nossa fitinha crepe, vai demarcar o nosso quadro, nosso painel, para a gente adentrar com esse processo aí na prática. Também no próximo vídeo também vou estar demonstrando essa aplicação da primeira demão, utilizando essa espátula, não só no painel aqui, que é um painelzinho considerável também, mas porém numa parede, para vocês terem essa ideia de como que é essa aplicação, como é o rendimento, como é a precisão da uniformização da camada, aquela películazinha que a gente deixou. Então compensa, tá? É bem bacana utilizar destas ferramentas aqui na primeira demão. Se você utilizar só mesmo a desempenadeira de efeito mármore na tua primeira demão, dá para fazer? Dá. Porém é um pouco mais sofrido, você vai sofrer um pouco mais, o rendimento não vai ser igual, tá? Pode ser que a deformidade que você vai deixar ali na parede vai acabar deixando mais relevos evidentes se você utilizar essas ferramentas na primeira demão, tá bom? Não é que não dá para fazer, dá para fazer sim, mas quer um rendimento, uma qualidade melhor, ó, umas espátulazinha ou desempenadeira na primeira demão, ok? Segunda demão, que não é segunda demão, seria segunda ou película, terceira camada de película, enfim, segunda, terceira, quarta camada de película, a gente utiliza as desempenadeiras aí de efeitos mármore, tá bom? Então vamos lá, ó, deixa eu pegar aqui um pouquinho da minha base branca, eu vou abrir aqui um pouquinho a minha lata, vamos ver como está a concentração dela, se ela está muito concentrada. Aqui eu estou com meia lata, né, de base branca. Tá bom? A gente vai fazer um marmorato no caso deste vídeo, tá? Mas isso não significa que precisa fazer isso só no marmorato. Marmorização realista também, tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui, independente do que eu vou fazer nessa parede, se eu vou fazer uma marmorização realista com modelo X, Y, não interessa. Se eu vou fazer um marmorato X, Y, não interessa. O procedimento é o mesmo. A pegada é a mesma, tá bom? Então não foca no modelo, e sim na primeira camada, como eu estou orientando aqui. Esse vídeo é focado na primeira camada, não no modelo em si que será apresentado no curso que você adquiriu, tá bom? Então está um pouquinho concentrada, a gente dá uma mexidinha aqui. Não está muito concentrada não, viu? Até que tá bem pastosinha, bem homogênea, olha só como é que ela está. Tá bacana até, né? Aí se você perceber que tá muito, se você mexe assim, você sente aquela resistência e tal. Nossa, tá meio chatinha de mexer com ela, de trabalhar. Às vezes é porque ela fica muito, ó. Põe só um pouquinho, essa câmera pega aí. Ó, aqui eu coloquei aqui uns 30 ml de cera líquida da marca inglesa. Coloquei dentro da lata e agora eu continuo a mexer, tá bom? Do nosso galãozinho aqui, vou mexer bem essa textura para ficar bem mais homogênea ainda, tá bom? Aí fica bem mais molinha, a sua trabalhidade, seu alastramento vai ficar muito mais melhor ainda, tá bom? Fica uma consistência bacana, não coloca muito não, tá bom? Tá aí, ó, tá bem do jeito que a gente precisa para mandar lá na parede, ok? Então isso é válido para a primeira demão, não importa o modelo que você for fazer, se é marmorização realista, se é marmorato, não importa, ok?